Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Cristo, diga amém. Uma alegria poder estar com os irmãos em Cristo. É um motivo de muita alegria poder assumir a Santa Tribuna e uma vez mais uso fazer da palavra do bom mestre. Eu sinto-me honrado e agradeço ao Senhor com muito louvor, de uma forma bem plena, porque Ele tem sido bom e misericordioso em todo o tempo, e em todo o tempo Deus tem sido bom. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Argileu, que não está aqui, tinha me comunicado sobre a viagem, mas estendeu o convite. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, aos demais pastores, minha retaguarda, todos com carinho e estimo. Deus possa abençoá-los. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2. Iremos ler a partir do versículo 36. Primeiro livro dos Reis de Israel e Judá. Capítulo de número 2. A partir do versículo de número 36, o 36º versículo deste capítulo. E o rei mandou chamar Simei, e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém, habites ali, e dali não vais para nenhum outro lugar. Porque há de ser que no dia em que saíres e atravessares o ribeiro de Cedron, saibas com certeza que morrerás, e o teu sangue estará sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: o dizer é bom, como meu senhor, ó rei, disse, assim fará teu servo. E Simei habitou em Jerusalém por muitos dias. E sucedeu que ao fim de 3 anos, que 2 dos servos de Simei fugiram para Quis, filho de Maaca, rei de Gate, e contaram a Simei dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Simei se levantou e selou a sua mula, e foi a Gate ter com Aquis para procurar os seus servos, e Simei os trouxe, os seus servos de Gate, e você diz amém. Tome seu assento, por favor. Aleluia. Queridos irmãos, o capítulo de número 2, que acabamos de ler, também é conhecido como o capítulo do aconselhamento, aonde Davi, nos seus últimos dias de vida, chama então seu filho Salomão para aconselhá-lo. Se nós formos olhar o caput deste capítulo, ou pela epígrafe, ou pelo título, como você desejar, nós iremos entender que Davi começa em um discurso mencionando a seu filho. Eu sigo por todo o caminho que todo homem deve seguir, a vida, mas eu sei que meus dias se passaram, a morte se aproxima. Mas eu vou lhe aconselhar, meu filho, pelas experiências de vida que eu tenho. Então ele começa
a enumerar tantos e tantos conselhos, que poderíamos falar aqui de tantos, mas um dos conselhos que quero mencionar é que ele olha para Salomão e diz assim: meu filho, antes de pensar em ser qualquer coisa, ser homem para Deus, para que Deus honre a tua palavra. Outro conselho que lhe dou, meu filho: não te apartes da palavra do Senhor, para que não lhe falte sucessor em teu trono. E outro conselho, ele diz: aos meus inimigos, mate-os. E ele agora dá um rol ali bem exemplificativo das pessoas que Salomão teria algum tipo de problema. E começa a narrar o que acontecera com ele. O texto então vai nos dizer que diante desses homens havia um personagem que se chamava Simei. Quem era Simei, pastor Kleber? Simei era da tribo de Benjamim, e foi um dos homens que mais perseguiu Davi, quando Davi chegou para reinar. Por isso que Davi reina em um certo lugar, depois retorna, Hebrom, Jerusalém, por causa desse conflito. O texto então vai nos dizer que Simei era um homem que tinha regalias no reinado de Saul. Ele fazia e não precisava consultar Saul de tal fato. Ele tinha alguns poderes, mas quando Davi chega para reinar, logo após Saul, ele começa a perder essas prerrogativas que ele tinha. Então ele começa a perseguir Davi, e foi um dos perseguidores de Davi. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Uma certa feita, Davi estava falando do seu Deus. Este mesmo Simei entra no meio do povo e diz: Davi, tu és filho de Belial, chamando Davi de filho de um demônio. E o que Davi fez, pastor? Nada. Outra ocasião, ele pegou as pedras e lançou em Davi, e Davi estava com seus guerreiros. E o que Davi fez, pastor? Nada. Porque Davi tinha um espírito de voluntariedade. Ele tinha algo diferente consigo. Diante de todos esses casos, Davi ainda olhou para Simei em uma ocasião e disse: não importa o que fazes a mim, enquanto eu viver, eu não te matarei. Eu ainda juro pelo meu Senhor, não importa o que fazes a mim, eu não te matarei. A narrativa bíblica vai nos dizer que então, quando Davi morre, ele é enterrado na cidade de seus pais. Então Salomão começa a fazer o que o seu pai tinha lhe determinado. Ele começa então a ferir e matar alguns inimigos. Mas quando chegou no dia de Simei, ele manda chamar Simei. Simei pensa: se os outros morreram, certamente eu também irei morrer. Mas quando ele adentra na presença de Salomão, Salomão ainda menciona ele: sei o que fizestes a meu pai Davi. Algo acontece na mente de Salomão e no coração, que os outros não tiveram esta mesma oportunidade. Pensando Simei que iria morrer, Salomão olha para ele e diz assim: eu deveria lhe fazer tal fato como eu fiz aos outros, mas com você, faz o seguinte, vai para Jerusalém, não saia de Jerusalém. Eu estou te dando uma oportunidade, não saia de Jerusalém. Não me pergunte por que eu estou fazendo isso, mas vai para Jerusalém, leve tudo que você tem para Jerusalém. Só que não saia de Jerusalém,
Porque no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas que de certo morrerás, e o teu sangue será culpado pelas tuas mãos. Simei levanta e diz para Salomão: obrigado, meu senhor, por esta oportunidade. Diga para quem está ao seu lado, eu não sou de dizer isso, mas é profético. Diga para ele: não desperdice a oportunidade que Deus te deu. Ninguém está aqui porque merece estar. Ninguém canta porque merece cantar. Ninguém prega porque merece pregar. Ninguém tem algo na vida porque merece ter. Nós não estamos aqui porque somos apenas, podemos dizer, o bambambam da história. Que nada, a gente está aqui porque um dia, quando a morte quis nos tocar, Deus disse: esse não. E a gente olhou para Deus e disse: enquanto eu viver, eu irei te servir, eu irei te adorar, eu irei fazer parte do teu corpo. Perceba comigo que o próprio texto diz que Simei se levanta e diz: boa é esta palavra, ó meu Senhor. Em outras palavras, obrigado pela chance que o Senhor me deu. Obrigado pela oportunidade que me foi dada. Oh, aleluia. Quantas pessoas perderam a oportunidade que Deus deu? Quantas pessoas que cantavam e que não cantam mais, que pregavam que não pregam mais. Ninguém em sua sã consciência pode olhar para o céu um dia e dizer: eu nunca tive uma oportunidade ou uma chance que veio do céu. Ninguém pode dizer. A narrativa bíblica então vai nos dizer que ele, estando já em Jerusalém, aproveitando da chance que lhe foi dada por Salomão, ele habita ali por 3 anos. Eu disse 3 anos, como diz o texto. E o texto diz que 2 escravos que ele tinha de valor fugiram, foram embora de Jerusalém. Foram até ele: Simei, 2 escravos seus fugiram. O texto diz que então ele vai a mula, albardou, equipou a mula, saiu de Jerusalém, pegou os escravos, como diz o texto, voltou para Jerusalém. Depois disso, foram a ele de novo e disseram: Salomão quer te ver. Parafraseando, o que ele quer comigo? Não sei. O que a gente sabe é que você saiu de Jerusalém. Quando ele entra na presença de Salomão, como diz o texto, Salomão disse para ele: tu ainda me juraste pelo Senhor que não sairia de Jerusalém. Aí vem as desculpas, porque somos muito bons em dar desculpas. Quem sabe Simei disse: não, é porque os escravos eram muito caros, eu não podia ficar ali naquele prejuízo, mas eu soube sair, eu fui sair, busquei, retornei. A ordem era não sair, independente de qualquer coisa. O texto diz que então Salomão mata Simei. E os versículos abaixo dizem: então Deus confirma o reinado na mão de Salomão. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu não sei você, mas eu prefiro perder dinheiro, eu prefiro perder carro, eu prefiro perder oportunidades, eu prefiro perder tapete vermelho, eu prefiro perder a câmera, eu prefiro perder confetes, eu prefiro ser chamado de bobo do que sair da Jerusalém que Deus me colocou para crescer. Deixa eu lhe falar uma coisa: o que Deus tem para você não está do lado de fora, está dentro de Jerusalém. Você não tinha nome, em Jerusalém Deus te deu um nome.
Você não tinha família, em Jerusalém Deus te deu família. Você não tinha saúde, em Jerusalém Deus te deu saúde. Você não tinha nada, em Jerusalém Deus te deu alguma coisa. Fora de Jerusalém você não tinha convicção de nada. Em Jerusalém Deus te passou na água, te passou no óleo, escreveu teu nome no livro da vida. E é por isso que você está aqui, para adorar e exaltar o nome dEle. Eu não sei para quem é, mas Deus me trouxe ao coração para dizer, não sei se é para uma, para duas ou para todos, a ordem é: não saia de Jerusalém. Pastor Kleber, o que tem em Jerusalém que eu não posso ficar? Cristo e a vontade dEle para a sua vida. A ordem é: não saia de Jerusalém. Quem sabe alguém está aqui e pode estar pensando assim: pastor Kleber, mas em Jerusalém, eu estou esperando uma resposta há muito tempo, e essa resposta não vem, mas do lado de fora, existe uma proposta tão grande que eu não receberia, e não conseguiria ter para comigo, se eu ficasse em Jerusalém. Agora eu estou confundido, pastor, eu fico em Jerusalém esperando a promessa, ou fico em Jerusalém sabendo que existe uma proposta boa do lado de fora? Você pode estar precisando de dinheiro, mas se o dinheiro não vier de Jerusalém, não presta para você. Você pode estar precisando de uma vitória, se a vitória não vier de Jerusalém, não presta para você. Você pode estar precisando de um cargo, se o cargo não vier de Jerusalém, não vai funcionar para você. Você pode estar precisando de um grande milagre, mas se não vier de Jerusalém, não vai funcionar para você. Você pode estar precisando de algo tão grande, mas se não vier de Jerusalém, não vai funcionar para você. O que Deus tem para você está do lado de dentro, e o milagre acontece do lado de dentro, o socorro do lado de dentro, a vitória do lado de dentro, e a providência de Deus vem do lado de dentro. Aí alguém olha assim e diz assim: pastor Kleber, eu olho para Deus todo dia e peço um copo cheio d'água, dizendo: Deus, me dá este copo cheio, eu estou em Jerusalém, eu mereço esse copo cheio, e Deus não me dá, pastor Kleber. Mas existe uma proposta de um copo cheio do lado de fora. Eu vou lhe responder. Sabe por que Deus não te der um copo cheio em Jerusalém? Porque se te der um copo cheio, você sai de Jerusalém, você não fica. É por isso que quando você pede um copo cheio a Deus, Ele olha para você e diz assim: meu filho, um copo cheio eu não te dou, mas todas as vezes que você entra ali, eu te dou um pingo. Mas por que o Senhor não me dá um copo? Ah, porque eu te conheço, meu filho. Eu sei que você vai e não volta. Eu sei que você fica soberbo. Eu sei que você fica arrogante. Eu sei que você não vai nem vir para o culto de quarta, nem para o domingo. É por isso que em vez de eu te dar um copo cheio, eu te dou um pingo. Porque é melhor morrer, é melhor ficar em Jerusalém com um pingo d'água do que morrer seco do lado de fora. Diga para 3 pessoas: a ordem é: não sai de Jerusalém. O que me chama a atenção, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, é que Simei não morreu porque ele decidiu morrer. Perceba que o próprio texto diz que então ele saiu e morreu. Por quê? Porque foi atrás de quem não quis ficar. Ele poderia olhar para Salomão e dizer assim: Salomão, a situação é a seguinte, eu não aguento mais isso aqui não. Jerusalém não é para mim. Eu vou sofrer os riscos e as consequências. Ninguém me influenciou. Eu estou saindo porque eu quero. Ok, seria uma atitude direta da parte dele. Mas o texto diz que ele morreu por causa dos outros. E que outros? Outros que não quiseram ficar. Ele foi atrás. E tem muita gente morrendo porque está indo atrás de quem não é para ir. E tem muita gente perdendo porque não é para se meter onde Deus disse: não se mete.
Tem muita gente morrendo, que Deus está dizendo, deixa que eu trabalho lá, e você está dizendo, não, eu vou trabalhar porque eu sei fazer. Que nada, irmão. A gente vê pela parábola do filho pródigo. O texto diz que então o filho pródigo saiu. O pai foi atrás? Não! Ainda olhou para o servo e disse assim, servo, pode engordar o boi. Por quê? Depois eu vou falar por quê, mas vai engordando aí. O texto diz que o filho deu uma volta, foi para lá, foi para cá, retornou e foi para lá, e depois foi tomar conta de porcos. O texto diz que ele foi tomar conta dos porcos. Por quê? Porque quando a gente sai de Jerusalém, a gente começa a se relacionar com os porcos. Teremachandaraia. Perceba que o início da história do filho pródigo é, então ele perdeu a alegria. Irmão, você perder a alegria por algum momento, porque alguém morreu, é válido. Você perder a alegria por algum momento, porque esqueceu o telefone e perdeu, é válido. Agora, você perder a alegria, porque está na casa do Pai. Perceba que o texto diz que então ele dá uma volta, se relaciona com os porcos, porque saiu da casa do pai, porque saiu de Jerusalém. Olha aqui com o pastor, aí o texto diz que então ele fala isso aqui, ó. Então ele deseja comer as alforbas dos porcos. Ele deseja comer a comida dos porcos. Por quê, pastor? Porque quando a gente sai de Jerusalém, da casa do pai, até o nosso paladar muda. A gente começa a querer comer o que nunca comeu. A gente começa a querer tocar o que a gente nunca tocou. A gente começa a querer usar o que nunca usou. Por isso que Deus te trouxe aqui para dizer, não importa o que passes, não importa a enfermidade, a luta, não importa a perda, não importa o que passou, a ordem de Deus é imperativa, e Ele está dizendo, eu sei o que é melhor para você, não saia de Jerusalém. Então aprenda que o diabo não te odeia porque você tem uma Bíblia, o diabo não te odeia porque você canta, o diabo não te odeia porque tu tem anos de igreja, o diabo não te odeia por causa do teu cabelo, o diabo não te odeia por causa da tua roupa, o diabo te odeia, um dos fatores principais é que você pode estar aqui ferido, machucado, traído, decepcionado, amargurado, mas quando ele tenta te tocar não pode. Por quê? Porque você está perto do rei e dentro de Jerusalém. A ordem de Deus é, não saia de Jerusalém. Eu ainda preciso de dizer algo. Quando Simei recebe a notícia que os escravos saíram, como diz o texto, ele não saiu momentaneamente, ou seja, ele não saiu no momento que ele recebeu a notícia. Não, perceba o que o texto diz. Ele poderia, senhores pastores, receber a notícia e fazer assim, ó, não, eu não posso ficar no prejuízo, eu vou sair agora, e ter saído. Não, o texto diz que quando ele recebe a notícia, ele pensa, ele faz todo o arcabouço, ao ponto que ele vai na mula e sela a mula. Como a viagem era longe, o que ele faz? Com certeza ele prepara água e pão. Pensa, maquina, arquiteta. E o texto diz que então ele sai, ou seja, ele teve tempo e saiu. Ele preparou toda a bagagem, aleluia, para sair. Eu vou dizer algo para alguém que está aqui. Eu sei que você já preparou toda a sua bagagem. Eu sei que você abriu uma mala física ou espiritual no campo das ideias, abriu e colocou dentro dessa mala todas as suas precipitações. Eu vou embora no dia tal,
eu não estou mais aguentando, vou pegar só o salário e vou embora, eu não vou falar nada para ninguém, eu estou cansado dessa vida. E foi entulhando essa mala da precipitação, essa mala que está aqui, essa mala que está aqui, e você foi entulhando, e colocando, fechou e lacrou, e está esperando o seu dia, o seu momento. Deus trouxe você aqui para dizer: desfaça as malas hoje da precipitação, porque eu não estou nesse projeto, eu não estou nesse plano. A ordem é: não saia, habites em Jerusalém. Por quê, pastor? Porque existem caminhos que parecem ser perfeitos, mas no final é a morte. Não saia de Jerusalém. Pastor Kleber, mas eu já dei a minha palavra. Pastor Kleber, eu já falei que ia fazer. Pastor Kleber, eu tenho palavra. Entre ter palavra e sair de Jerusalém e perder a tua vida, risca a tua palavra, coloca a palavra de Jesus, fique em Jerusalém e não saia por nada. Essa é a palavra de Deus nesta noite. A melhor coisa a fazer é ouvir a voz de Deus e ficar em Jerusalém. Aprenda uma coisa, igreja: quem come o melhor desta terra não é quem tem dinheiro, é quem ouve a voz de Deus. Quem veste o melhor desta terra é quem ouve a voz de Deus. Eu lembro que ocorreu com Isaac, Gênesis capítulo 26. O texto diz: então havia fome sobre a terra, e todo mundo, por causa da fome, estava descendo para o Egito. Quem ficou? Isaac ficou. Ele ficou e esperou. Aí o que aconteceu, pastor? Gênesis 26, o anjo veio, olhou para ele e disse: Isaac, Isaac. Sem ele falar palavra alguma. Oh, aleluia. Isaac. Oh, Isaac, não desças tu para o Egito. Eu já estou falando porque, ainda que tu sejas fiel, deu vontade para descer, porque todo mundo declinou ao Egito. Mas eu sei que você ficou, mas você é humano. Não desças ao Egito. Habites na terra que eu te disser. Aí ele parou. Aí o anjo começa dizendo: porque se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardar os mandamentos que hoje te digo, e andar nos caminhos do Senhor, e fazer o que é reto aos olhos dele, assim como eu fiz com teu pai Abraão, também eu, o Senhor, farei contigo. Aonde colocares a tua mão, eu abençoarei. Aonde colocares a planta do teu pé, dar-te-ei esse lugar. Os teus inimigos serão inimigos de Deus. Os teus amigos também serão amigos de Deus. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque Abraão ouviu a minha voz e não se arrependeu. Irmão, que sermão. Deixa eu lhe falar uma coisa. As nossas desculpas não funcionam mais com Deus. As nossas desculpas, senhores pastores, podem colar para os nossos chefes. Esse nosso jeitinho brasileiro pode colar, quem sabe, com os nossos líderes, com alguém da faculdade, com um professor. Mas com Deus, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu na minha família. A minha irmã, Cláudia, casou com 28 anos de idade. Casou com um rapaz chamado Rafael.
Ele era ímpio. Veio para a família, conheceu a família, aceitou Jesus. Depois de alguns anos, foi separado auxiliar de trabalho. Depois, diácono. Depois, presbítero. Como presbítero, começou a tomar conta da classe dos obreiros. Depois foi evangelista. Foi para a tesouraria da igreja. Virou copastor. Deus abençoando, abençoando, abençoando. Minha irmã olhou para ele e disse: você só quer saber desse negócio de igreja? Crente, crente. Ele disse: não, meu amor, eu tenho responsabilidades na igreja, mas nos meus tempos vagos, a gente sempre sai, a gente sempre janta fora, a gente sempre almoça, mas eu tenho as minhas responsabilidades. E ela dizendo: mas não, mas sempre esse negócio de igreja, sempre esse negócio de igreja, sempre esse negócio de igreja. Um dia ele olhou para mim e disse assim: meu cunhado, a sua irmã está me impedindo de ficar em Jerusalém. Está me impedindo de ficar em Jerusalém. Eu aconselhei ele e disse: não, é uma fase, vai passar. Eu sei que você sabe conciliar. Um dia ela discutiu com ele dentro de casa. E falou assim: se Deus quer você tanto para Ele, por que Ele então não leva você para Ele? 3 dias após, ele sofreu um acidente de trabalho. Tinha um equipamento lá, ele foi colocar a mão e tomou um choque. E caiu. Pum! Ficou com os olhos abertos, mas levantou depois. Ele continuou trabalhando. Rio de Janeiro, eu sou carioca, tem cariocas aqui. Dia de dezembro, mês de dezembro, calor. Ele começou a sentir frio. Começou a botar casaco num sol à tarde. De repente ele desmaiou de novo. Os amigos pegaram, levaram para o hospital. Ele foi internado. Chamaram a família. Fizeram uma bateria de exame nele. E quando ele foi urinar, a urina dele estava mais preta do que a minha carteira. Os médicos chamaram a família e disse: só um milagre. Porque o choque que deveria matar ele e jogar ele longe, ficou ainda dentro dele e fritou a bexiga, o estômago, os rins. Nós fomos visitar ele. E ele, conversando com a minha mãe depois, olhou para minha mãe e disse: eu só queria mais tempo para continuar trabalhando para Deus. Eu só queria mais tempo para continuar em Jerusalém. Dias depois, minha mãe, que é dirigente do ciclo de oração, Deus revelou minha mãe que levou ele, porque ele poderia não aguentar e poderia sair de Jerusalém. Se a gente perceber, Salomão disse: aqui está o limite. O limite é essa linha. Ribeiro de Cedron, não passe, para que você não morra. Deus trabalha com limites. E não brinque com os limites de Deus. Não saia de Jerusalém. Quem sabe está te dando vontade de sair de Jerusalém por um motivo. Pastor Kleber, eu nunca saí, mas eu já cheguei perto de sair. Sabe por quê? Porque todos os momentos que Deus te honra, você fica no centro de Jerusalém glorificando. Mas nos momentos de crise, você chega
olha para a esquerda, olha para a direita e fica pensando: eu acho que meu tempo aqui acabou. E fica olhando. Cuidado, porque quem olha muito, um dia sai. A ordem de Deus é: não saia. Quando acabar o culto hoje, vai para casa, reúne a família. Quem sabe uma janta bem abençoada, uma pizza, reúne todo mundo e diz assim: aqui nesta casa, ninguém vai sair de Jerusalém. Fique de pé, eu quero orar por você. Oh, aleluia. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por estas palavras e por esta palavra acima das minhas. Porque o Senhor é um Deus bom, misericordioso, um Deus bondoso. Senhor, abra os nossos olhos e que essa palavra fique fixada em nosso coração, em nossa mente, porque a gente precisa ficar no lugar que o Senhor quer. Ainda que não esteja dando certo, mas um dia vai dar. Ainda que as consequências, ainda que tudo diz que não, nós iremos ficar. Porque a tua ordem é: não saia de Jerusalém. Obrigado por essas palavras, Pai. Te glorificamos por tudo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Tome seu assento. Eu quero, ainda dentro do tempo, agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, bondoso e misericordioso. Quem recebe essa palavra, diz amém. Eu quero agradecer mais uma vez aos pastores de minha retaguarda, todos, ao nosso líder, pastor Argileu, que sempre nos recebe com muito carinho. Meus irmãos, os irmãos sabem que eu sou pregador da palavra, não sou vendedor de livros, embora as ministrações, após elas eu gosto sempre de apresentar, mas eu sou pregador da palavra de Deus. E eu tenho 3 livros aqui, que eu sempre estou apresentando, porque na verdade não são livros, são remédios em forma de livro. Eu quero começar com esta obra aqui, Nick Vujicic, um dos maiores ganhadores de almas que temos hoje na atualidade. Ele é um australiano. Ele não tem as 2 pernas, ele não tem os 2 braços, ele só tem cabeça e tronco. E roda o mundo todo ganhando alma para Jesus. Se você está orando pelaquela pessoa lá na sua casa, está pensando: Jesus está voltando. Eu já falei tanto de Jesus para ele e ele não quer. Ou para ela não quer. Eu sei que eu vou para a glória, eu sei que eu estou indo, mas... E ele? E a minha família que não quer saber nada de Jesus? Irmão, se puder, leve. Dá de presente para essa pessoa e você vai ver um trabalhar de Deus. Que Ele vai te dar muitos e muitos exercícios aqui, tanto para você quanto para a pessoa, para ser tocada por Deus. Porque a vida desse homem, o que ele faz e as palavras dele, Nick Vujicic, ele é um australiano. É um homem de Deus. Segunda obra que eu quero apresentar é esta obra aqui, para quem é pai e mãe de criança, adolescente ou jovem. Já foi feito um estudo que todo adolescente, criança ou jovem tem um efeito esponja. O que é o efeito esponja? Querer sugar de alguém alguma personalidade, algum caráter. É por isso que existem crianças que ficam dentro de casa e você vai dizer assim: esse garoto, essa moça nunca teve esse comportamento. É alguém que no filme ele está se espelhando, numa série da Netflix, ou alguém, um amigo na escola. Então esse livro vai dizer sobre a verdadeira identidade de Cristo. Irmão, é um livro estupendo. Vale a pena você sentar com o teu adolescente, com a tua criança e falar com ele assim: meu filho, antes de você pensar em espelhar-se em alguém, Cristo tem uma personalidade para a sua vida. É um livro abençoado. E para terminar, é um livro que mais sai, é o Chamados para Vencer, que fala muito da procrastinação. O que é isso? Você tem vontade de viajar e nunca viaja.
Tem vontade de fazer uma dieta e não consegue. Tem vontade de entrar na academia e fala, não, um dia eu vou entrar. Tem vontade de fazer um negocinho lá na sua casa, acabar aquela parede, você fala, não, semana que vem eu vou começar esse negócio aqui. Aí você vai empurrando, não, essa semana não foi. Aí a esposa fala, você falou que ia fazer, você, não, eu vou fazer. Aí o esposo fala, pai, você falou que ia fazer, não, eu vou fazer. Aí você nunca faz, e vai empurrando. É uma enfermidade que você tem na alma chamada procrastinação. Esse livro aqui, Chamados para Vencer, Vencendo a Procrastinação, vai te ensinar você nunca mais deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, tá bom? Eu vou estar lá atrás, temos ali a maquininha, e se você quiser honrar esse pregador, nos honrem, tá bom? Deus abençoe a sua vida, e Deus te abençoe cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém.